Se você tem dificuldade para selecionar os melhores parâmetros do ultrassom terapêutico na sua prática, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o raciocínio clínico para você entender e selecionar a melhor dosimetria para cada caso que você vai tratar. Se você não me conhece, eu sou o físio André Juvedi, especialista em eletroterapia e tratamento de lesões ortopédicas, unindo ciência, eletro e muito cinesioterapia. Bom, falando de ultrassom terapêutico, nós temos dois transdutores no ultrassom. O 1 MHz e o 3 MHz. Pensando a níveis de absorção e aquecimento, o que a literatura traz para a gente é que quanto maior a sua frequência, que seria o 3 MHz, maior a sua absorção e aquecimento mais rápido nos tecidos biológicos que nós queremos atingir com o ultrassom terapêutico. Você pode se confundir porque o ultrassom de 1 MHz ele penetra até 5 centímetros e o de 3, algumas literaturas trazem que ele pode chegar até 3,5 centímetros. Então, às vezes você pode se confundir em pensar, poxa, mas o ultrassom de megahertz, ele penetra mais, então ele deve ter um poder de absorção maior e um aquecimento mais rápido. Mas não. Como o de 3 MHz ele tem essa absorção atenuada, muitas vezes é por isso que ele não consegue chegar até 3 MHz, porque os tecidos biológicos que a onda passa tendem a absorver mais essa onda sonora. Então, pensando, por exemplo, a nível de transdutor, quando a gente vai selecionar qual transdutor é mais específico para cada caso, pensando a nível de, por exemplo, um tendão do supraespinhal e um tendão patelar. Você deve estar aí pensando, qual que eu devo utilizar? Você pode ter essa dúvida ou não. Mas pensando a nível de profundidade, o tendão patelar, que você consegue ali palpar no seu paciente com a mão, ele com certeza deve estar numa profundidade muito menor que 3,5 centímetros. Então aqui a gente colocaria, por exemplo, o transdutor de 3 MHz. Já o do supra, que é mais profundo, a gente teria que selecionar o transdutor de 1 MHz. Então o quesito transdutor é no quesito profundidade. E se você pensa no aquecimento mais rápido dessa articulação e ela não seja tão profunda, use o de 3 MHz, tá? Então, passado esse quesito de transdutor, vamos falar do Dirt Cycle, né? Que é o desconto que a gente tem do ultrassom para efeitos atérmicos e térmicos desse ultrassom terapêutico. Nós temos dois efeitos que o ultrassom ele proporciona nos tecidos biológicos, que são os efeitos atérmicos, que nós chamamos de mecânico, e os efeitos térmicos, que é a nível de atermia, de aquecimento desse tecido biológico que a gente quer tratar. Então, nos aparelhos nacionais, muitas vezes a gente encontra 10%, mas o mais comum é 20%, 50% e contínuo, né? Então, quando a gente pensa em selecionar esse Dirt Cycle, né, que é o 20% e 50%, o contínuo ele seria o térmico, a gente quer o quê? Que esse ciclo do ultrassom ele tenha como se fosse um desconto e ele ficaria um tempo on barra um tempo off. Então quer dizer que se, por exemplo, você selecionar ali um transdutor de 1 MHz a 20%, com uma frequência de 16 Hz, com uma intensidade de 0,9 watts por centímetro quadrado, essa aqui é a dosimetria que você selecionou lá no seu aparelho. E se você ativou o Dirt Cycle, quer dizer o quê? Que em 20% do tempo de trabalho do ciclo em milissegundos desse ultrassom, ele vai ter ali, por exemplo, um ciclo de 10 milissegundos. 2 milissegundos ele vai ficar on, então aqui ele vai estar on, vai estar ativo, e 8 milissegundos ele vai estar off. Então você tem o desconto dessa dosimetria, você tem ali uma ativação e uma desativação desse ciclo para que não gere efeitos térmicos
lá no seu paciente. E no 50% seria desse ciclo em 10 milissegundos, ele estaria 5 milissegundos on e 5 milissegundos off. Então, quando você pensa em lesões mais agudas do seu ultrassom que você não quer ali gerar um efeito térmico, você seleciona um Dirt Cycle de 20 segundos. Se for lesões mais subagudas, já está passando um pouquinho aquela fase da agudização dessa lesão, coloque 50%, e se for lesões crônicas, coloque no contínuo, que a gente daí visa efeitos térmicos desse ultrassom terapêutico. Então, a nível de Dirt Cycle, é esse entendimento que você tem que ter para você ser mais assertivo e eficaz. Agora, pensando a níveis de frequência desse ultrassom, o que nós podemos pensar sobre 16 Hz, 48 Hz e 100 Hz? Eu gosto muito de utilizar o raciocínio também do ciclo dessa frequência, né? Então, por exemplo, se você pega frequências, né, de correntes elétricas, quando a gente tem 100 Hz, é uma frequência que ela vai ser mais vigorosa ali. Se você pega, por exemplo, de 10 Hz, é uma frequência que ela vai ter um espaçamento ali, uma batida mais devagar, né, não vai ser tão contínua. E no ultrassom, ela não é diferente, porque é uma corrente elétrica, né, por onda sonora. E aqui, por exemplo, num ciclo de 10 milissegundos, esse ultrassom ele vai ter 16 batidas. Aqui no de 48, também no mesmo ciclo, ele vai ter 48 batidas. E aqui no 100, é como se ele fosse quase ali chegando perto do ultrassom contínuo na questão de batidas quando você seleciona o Dirt Cycle, né? Então aqui seria, por exemplo, você está enviando uma onda sonora com uma batida mais amena. Aqui você está mandando uma onda sonora um pouco mais vigorosa, e aqui seria uma onda sonora mais ali sem tanta intermitência, tá? Então seria mais ou menos nesse sentido da interação do ultrassom com o tecido biológico. Agora, pensando a níveis de intensidade desse ultrassom terapêutico, nós não temos muito bem estabelecido os critérios de profundidade e a atenuação e absorção dessa onda lá nos tecidos biológicos, né? Mas, como eu falei, pensando a níveis de profundidade, por exemplo, nós vamos ter a pele, gordura, sangue, músculo, tendão e ligamentos, e a parte óssea, né? Os ossos. Então, vamos pensar que você queira ali atingir o tendão do supra aqui, ó. Então, a gente quer que esse ultrassom terapêutico de 1 MHz ele chegue ali com um Dirt Cycle de 20%, porque, por exemplo, é uma lesão aguda, é uma tendinopatia aguda desse supraespinhal, a 16 Hz, com uma intensidade, vamos dizer que a gente queira ali que chegue 1,0 watts por centímetro quadrado, aqui nesse tendão do supra. Se a gente pegar esse 1 watts por centímetro quadrado e levar lá nesse tendão do supra, você acha que vai chegar esse 1,0 aqui limpo, essa intensidade, essa onda sonora limpa ali nesse tendão? Claro que não, porque a gente vai ter pele, gordura, sangue e músculo para transpor. Então a gente, como se fosse cada camada dessa de pele, gordura, sangue e músculo, seria ali um muro que a gente tem que transpor com esse ultrassom, ou que a gente tem que varar esse muro com o ultrassom para conseguir chegar essa intensidade aqui nesse tendão. O que a gente não tem muito bem pré-definido é quanto há de desconto em cada camada. Então vamos dizer que, por exemplo, aqui na pele a gente perca 0,1, aqui na gordura e no sangue, que são os tecidos que mais absorvem essa onda sonora, a gente perca em torno de 0,3. E no músculo,
a gente perca 0,2, em torno de 0,2, aqui, fazendo a soma, a gente perdeu 0,4 watts por centímetro quadrado. Então, nesse ultrassom, em vez de estar chegando esse valor de 1, estaria chegando 0,6 watts por centímetro quadrado de intensidade lá nesse tendão. Então é isso que você tem que entender sobre a intensidade do ultrassom terapêutico, que ele há um desconto, o efeito de atenuação e absorção, que vai ali essa onda passando pelo sistema biológico e vai interagindo com esses sistemas e vai perdendo essa intensidade, né? Então, nós temos tabelas de desconto, mas como eu falei, não é muito bem pré-definido na literatura esses descontos, mas eu vou passar um macete que eu utilizo há anos na prática e eu vejo o resultado com os meus pacientes, que eu utilizo no quesito: essa lesão, ela é profunda ou ela é superficial? Superficial. O que eu gosto de utilizar é o seguinte: quando você pensa num plano de tratamento para o seu paciente, você não vai aplicar o ultrassom, seja ultrassom, laser, uma vez na semana e parou. Ou você ali atende esse paciente 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e eu só vou fazer aqui, por exemplo, uma aplicação de ultrassom e uma aplicação de ultrassom. Nós temos que ter um plano de tratamento, assim como, por exemplo, o laser, você aderir a esse plano e aplicar mais de uma vez durante a sua terapia, para você gerar efeitos satisfatórios no seu paciente. Então, pensando, por exemplo, a níveis de profundidade, uma lesão mais profunda, eu sempre gosto de começar, deixa eu colocar no preto para diferenciar, eu sempre gosto de começar em torno de 0,8 watts por centímetro quadrado. E nas superficiais, em torno de 0,4 watts por centímetro quadrado ou 0,6 watts por centímetro quadrado. Pensando a níveis de intensidade, que a gente tem intensidade no FES, no TENS, na russa, no interferencial, na alce. A intensidade aqui, a gente tem que entender que o paciente ele vai ter uma resposta a essa dosimetria e essa intensidade que você está colocando. Então, por exemplo, se eu quiser pegar ali uma lesão mais profunda, 1 MHz, vamos colocar uma capsulite adesiva desse ombro, e eu coloque, por exemplo, no contínuo, e coloco uma intensidade de 0,9 watts por centímetro quadrado, e eu chego ali e aplico para esse paciente ele relate, não senti nada, ou ele falasse para mim assim, ó, aqueceu muito, ou ele dizer para mim, estou sentindo dor na aplicação, você já vai ter um feedback imediato do seu paciente conforme a intensidade, e você sabe que você vai poder progredir, ou você vai tentar manter na mesma ou diminuir um pouco, ou aqui você vai ter que diminuir a sua intensidade para você conseguir ali ter mais sucesso e assertividade com o seu paciente. Algumas literaturas trazem para a gente que a cada 1 watts por centímetro quadrado, pensando em nível de aquecimento, no transdutor de 1 MHz, a gente aquece 0,2 graus Celsius nos nossos pacientes com esse transdutor, utilizando aqui, ó, a cada 1 minuto. Já a cada 1 watts por centímetro quadrado no 3 MHz, a gente aquece 0,6 graus Celsius a cada 1 minuto. Então, aqui você vai ter que fazer uma regra de 3. Quanto mais você quer aquecer, mais minutos você tem que colocar. Só tome cuidado com o que eu falei na questão da intensidade. Igual, por exemplo, se você colocar no modo contínuo 1 watts por centímetro quadrado lá no tendão patelar, com certeza esse paciente ele vai reclamar para você ou que está dando como se fosse uma pontada ou aquecendo muito e quase queimando o seu paciente.
Agora, se você colocar no tendão do supra, com certeza esse paciente ele vai sentir ali mais níveis de aquecimento. Se esse paciente tiver um deltoide mais trabalhado, ou um pouquinho a mais de gordura nessa região, tá? Então a intensidade você tem que dosar conforme a especificidade do seu paciente. Pensando no quesito tempo de aplicação do ultrassom, muito se falava no quesito a área em centímetros quadrados dividido pela era do seu ultrassom. O que é a era? A era é a área efetiva de irradiação do seu ultrassom. Aonde você encontra isso? Se você não sabe, no seu manual ou tem uma etiqueta geralmente no cabo do transdutor que fala qual que é a era do seu ultrassom. Vamos dizer que você pegasse ali uma região, né? Você tivesse ali um ombro e se quisesse tratar, né? Fazer como se fosse um ombro aqui para você entender, né? Então, aqui seria um ombro e você queira ali pegar uma área de 5 centímetros quadrados, né? E você tivesse uma era do ultrassom, por exemplo, de 5 centímetros, então você faria a divisão ali de 5 centímetros quadrados dividido por 5. Só um exemplo para você entender, seria 1 minuto de aplicação. O que a gente tem na prática do ultrassom terapêutico que funciona e que a gente vê? Porque hoje a gente utiliza muito uma questão de cálculos de energia desse ultrassom, que a gente fala muito em questão de energia, onde algumas evidências trazem que uma energia de 4.000 joules, ela, dependendo da área, ela é muito alta e gera processos ali, dependendo da onde você vai aplicar, processos de danos no seu paciente, e também de em torno de 700 joules a 2.000, que seria ali em torno de ideal de joules para você calcular. É um conceito que vem mudando, é um conceito que a gente tende ali a aplicar, mas se você pegar no quesito joules, para você entender que vai dificultar hoje a sua prática, o entendimento aqui é você facilitar, é você entender que não vai variar muito no quesito minutos essa aplicação dessas duas fórmulas, né? Então, comece aplicando pela área por centímetro quadrado, mas, por exemplo, se essa área der realmente ali 1 minuto de aplicação e você estiver colocando, por exemplo, no modo pulsado ou contínuo, lembre sempre que vamos dizer que você tem ali um tendão aqui que você queira aplicar ultrassom terapêutico. E essa aqui é a área que você quer aplicar. Aplique 1 minuto e adicione, por exemplo, mais 1 minuto para você fazer as bordas, né? Então, essa aqui vai ter 4 lados, adicione em torno de mais 2 minutos e vá para 3 minutos para você abranger toda a área da lesão. Pensando a nível de ultrassom que a gente vê, a aplicabilidade, né? Então, a aplicabilidade. A gente vê muitos fisioterapeutas pegando o transdutor na mão e fazendo assim no paciente. Ó. Quando não é assim, ó. Ou quando é assim, ó, bem rápido, né? Ó. O ultrassom, ele tem uma frequência e o pico de frequência que é medido pelo BNR. Quanto maior for seu BNR, menos efetividade você tem dessa onda sonora. Quanto mais perto do 1 para 1 ele for, mais assertivo esse ultrassom é. Então, como a gente tem essa onda ultrassônica e ele tem esses picos que ele varia desses parâmetros que você colocou, a forma correta e mais homogênea de você aplicar essa onda por essa variação do BNR, esse pico de onda sonora, como você tem que aplicar a ultrassom? Devagar e movimentos
uniformes. Então, você aplica esse ultrassom em movimentos circulares, uniformes e devagar, para você ter uma uniformidade dessa onda, para essa onda não fazer ali um espalhamento desuniforme. Então, nada de ficar aplicando assim, para baixo para cima, escrever o nome do afeto, o nome do desafeto, ou fazer um 8, ou ficar fazendo assim de qualquer jeito. Sempre movimentos uniformes e devagar, para você conseguir aproveitar essa frequência e dosimetria que você colocou lá no seu paciente. Espero que essa aula tenha te ajudado, que tenha feito você entender o raciocínio clínico por trás do ultrassom. É uma aula prática e direto ao ponto para você entender e selecionar os melhores parâmetros para tratar os seus pacientes. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudar você. Ou se você tem indicação de vídeos da Eletro, alguma outra dúvida referente ao ultrassom terapêutico, também deixa aqui que vai ser um prazer eu te responder e fazer você se tornar mais assertivo e eficaz lá na sua prática clínica. Um abraço e até o próximo vídeo.